Compromisso com Deus não é com o pastor, não é com a igreja. Seu compromisso é com Jesus. Uma pesquisa de entendimento. Na primeira vez que eu vim, a gente se reuniu na igreja ali, junto da igreja 2, né? Todo mundo lá. E alguém se lembra qual foi o tema? Ou qual foi o verso? Eu sei que é difícil. Depois disso, vocês tiveram muitos sermões e pregações e lições. Mas eu vou lembrar para vocês. Nosso primeiro tema foi a graça salvadora de Deus. Não foi? Tito, capítulo 2. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E somente pela graça somos salvos. A segunda vez que nos encontramos, já foi na ceia? Foi na ceia, né? E ali na ceia nós meditamos no permanecer em Cristo. Já falei com vocês sobre o homem bom? Alguém se lembra disso? Não? Eles que estiveram comigo todas as vezes, o homem bom. Pois é, eu queria pensar com vocês sobre o homem bom. O que é o homem bom? Demóstenes, um grande orador de Atenas, considerado por muita gente como o príncipe de toda a cultura helênica. Nos seus famosos discursos, Demóstenes dizia assim: a definição é o princípio do conhecimento. Profundo isso, né? A definição é o princípio do conhecimento. Só é possível, de fato, conhecer se a gente definir. Aí eu trago para o nosso enriquecimento dessa ideia, um amigo meu de muitos anos, fui pastor dele lá em Salvador, anos e anos e anos, agora ele já descansa no Senhor, irmão Juca. Ele dizia assim, todas as vezes que pegava carona comigo voltando para a casa dele, pregava na igreja dele, ele sempre voltava comigo. Ele dizia assim, pastor, conhecer é conviver. E de fato é assim, né? A gente só conhece alguém quando a gente convive. Como conhecer o homem bom? Bom, eu tenho uma pessoa que eu admiro demais e que talvez caiba no Salmo 37, 23. Você pode abrir a sua Bíblia? Salmo 37, verso 23. Conheço um homem que talvez seja representado aqui no Salmo 37, 23. Você que está abrindo a sua Bíblia, o Salmo 37, 23, ou todo o Salmo 37 não é para um sermão, ele é para uma vida. O verso 23, em especial, fala muito comigo. E ele diz assim: o Senhor Deus. Isso é forte, hein? O Senhor Deus firma os passos de quem? Do homem bom. Eu vou perguntar de novo. O Senhor Deus firma os passos de quem? Do homem bom. E no seu caminho se compraz, tem prazer. Logo, entendemos que o homem bom é aquele que tem prazer nos caminhos de Deus. E aqui, queridos, tanto faz homem quanto mulher. Homem bom no sentido raça humana. Homem bom é aquele que tem prazer no caminho de Deus. Quem na sua história você vê como esse homem bom? Eu vejo aquele irmão que me deu estudo bíblico quando eu tinha 13 anos de idade. Um policial militar que trabalhava de domingo a sexta no quartel, muito sério, muito dinâmico, mas também nas horas do sábado ele descansava, porque era um adventista do sétimo dia, e pegava um gravadorzinho, uma fita, e ia um passador de slides, e ele ia para minha casa e reunia a minha família no sábado à tarde, e nós estudávamos com ele a Bíblia. Sol, chuva, qualquer coisa, aquele homem estava lá com a esposa e com o sobrinho dele. O sobrinho carregava a maquinazinha, que era um projetor de slide, que ele ia trocando as figurinhas, e na fita, o irmão Ney, sargento Ney na
ele colocava o pastor Roberto Rabelo da Voz da Profecia. Esta é a voz da profecia. E aí a gente ficava ouvindo aquilo, olhando as figurinhas do slide, e cada sábado eu estudo ele. Irmãos, admirava demais aquele homem e achava que de fato ele era esse homem bom, no Salmo 37. Quando terminou os estudos, graças a Deus, toda a nossa família foi batizada. Para a honra e glória de Deus, toda a família. Foi ali que nós aceitamos Jesus. E no dia 24 de abril de 1977, estávamos todos no tanque batismal. Homem bom, irmão dele, missionário, dedicado. Só que a vida caminha, os anos passam, e aquele menino que estudou com o irmão dele, foi instruído por ele, um dia tem um chamado de Deus para estudar teologia, e vai embora, e vai estudar teologia lá em São Paulo. E depois de formado em teologia, faz outras coisas, talvez fugindo do chamado de Deus. Vai ser representante comercial, vai trabalhar como radialista, vai fazer faculdade de jornalismo, morar fora do Brasil. Aí um dia, Deus vai ao encontro daquele menino novo, formado com 23 anos, assim, eu quero você servindo na minha obra. E o menino não resiste ao chamado de Deus, que foi muito forte, e ele vai. E depois que fui e comecei o ministério, trabalhei em vários lugares, e um dia, anos depois, já em pastor experiente, encontro numa igreja de Salvador, quem? Aquele senhor Ney, irmão Ney, sargento Ney, que evangelizou a mim e a minha família. A nossa base é a Vitória da Conquista, e foi lá em Conquista que esse irmão nos ministrou o evangelho. Mas agora eu o encontro lá em Salvador, numa igreja de Salvador, frequentando lá, e eu fui seu pastor dele. Que emoção para mim, e que emoção para ele, o menino que ele evangelizou, pastoreando ele. Na convivência com o irmão dele, ele permanece a mesma essência, um homem de coração amável, um homem de coração missionário. Ele não mudou nada nisso. Mas o que eu percebo agora, não com o olhar de menino, mas de homem maduro, o irmão dele é apenas homem, nada mais do que isso. E porque é homem, passível de erros, de falhas, de decisões equivocadas, é ou não é? Homem é. O irmão dele é. Então eu vou tirar o senhor daqui, porque na minha opinião, irmão dele, o Salmo está dizendo que bom mesmo é sem defeito. Senhor, firma os passos do homem, o quê? Bom. Aí eu traria o meu pai, que foi quem me inspirou minha vida toda para esse lugar aqui. Meu pai é aquele homem que não há um só momento que eu chego à casa dele, ele não está com a Bíblia aberta estudando. Um só momento que eu não encontro meu pai com a Bíblia aberta estudando. Aos 85 anos. E foi assim a vida toda. Meu pai é um exemplo de homem, minha referência de homem. Simples, humilde, honesto, dedicado, espiritual. Meu pai, o senhor talvez seja essa pessoa. Só que não. Porque esse homem de Deus, consagrado, dedicado, espiritual, é apenas homem. E é sujeito a falhas, é sujeito a quedas, é sujeito a derrapadas. Então, meu pai, mesmo o senhor sendo essa pessoa que eu admiro, o senhor não é o homem do Salmo 37, verso 23. Porque bom só existe um, e esse um é Deus. Mas na Bíblia, pastor, a gente não encontra essa pessoa, encontra. Vamos ver? Abraão. Lembra dele? Abraão. Pessoa tão especial. Homem de fé, pai da fé. Ele está ali com seu filhinho na barraca, com a sua esposa, e o Senhor vai ao seu encontro. Abraão, meu filho, fala, Senhor. Abraão, pega o teu menino, o teu único filho Isaque, e o leva ao monte, e ali tu o sacrificarás a mim. Senhor, meu filho, só tem ele. O Senhor disse que abençoaria, multiplicaria e seria uma grande nação. Como é que o Senhor está dizendo que eu tenho que levar?
Aí você passa essa página e vai para a página seguinte e você vê o patriarca subindo o monte. Como se chama o monte que Abraão levou Isaac para sacrificá-lo, seguindo a ordem de Deus? Vai lá, pai, filho, subindo. Aí de repente, já chegando, o menino dá uma puxadinha. Estou imaginando. O menino dá uma puxadinha na roupa do pai e diz: ô meu pai, a gente trouxe tudo, daqui a machadinha e tal, mas a gente não trouxe o quê? Cordeiro, meu pai, e agora? Você, quem é pai e mãe aqui? Pai e mãe, quem é? Deixa eu ver. Eu também sou. E eu sou apaixonado pelos meus filhos. Eu tenho uma menina já casada, já tenho um netinho, um filho dela, tenho um menino solteiro. Na subida, o olhar de Abraão, eu fico pensando, o olhar do pai que olha para o filho e diz: oh meu Deus, é você. Momento seguinte, alto no monte, Abraão está fazendo a vontade de Deus, porque Abraão é amigo de Deus, é um homem bom. Ele pega a machadinha, Isaac já está deitado sobre o sacrifício, o altar, e a mão de Abraão está descendo sobre o filho, porque Abraão crê muito em Deus, e ele sabe que se Deus falou, tem que ser feito. E na hora que ele vai descendo a machadinha, Deus diz assim: Abraão, meu filho, não precisa mais, chega. Oh glória! O menino sai do altar, sai do altar do sacrifício, abraça o papai, beija, abraça, desce correndo, vai encontrar a mãe. Diz: mãe, a senhora não sabe o que aconteceu no altar, Deus honrou a fé do meu pai, e quase que eu fui imolado, mas Deus não deixou acontecer, porque quando Abraão, meu pai, levantou a mão, o Senhor viu que ele era um homem bom. Amém? E era. E a gente poderia terminar aqui, mas eu não vou terminar aqui, porque essa mesma Bíblia que relata esse momento áureo de Abraão, relata também a sua queda. E a sua queda se dá exatamente no momento em que Abraão é tomado pelo medo de morrer, medo que a sua família morresse. E vocês lembram o que ele fez? Mentiu. Lembra disso? Mentiu. Ele disse que Sara era o que mesmo? Era irmã. De fato, Sara era meia-irmã de Abraão, mas o que ele quis dizer é que ela não era esposa dele. Na verdade, era isso que ele queria dizer, para poupar a vida deles todos. Mas aquele homem que teve no monte, aquela glória suprema com Deus, teve também, em outro momento, uma fraqueza dessa? Teve. Teve. Mas Abraão, e sabe o que é pior? Foi reincidente. Mais uma vez, e também temendo pela própria vida e pela vida da família, Abraão mentiu. Eu louvo a Deus, porque na Bíblia não tem nada escondido. E porque se tivesse coisa escondida, eu não teria a inspiração de acreditar que assim como houve salvação para Abraão, haveria para mim também. Eu louvo a Deus. Mas Abraão, você não pode ser esse homem bom. E talvez a gente aqui percorresse a manhã toda personagens bíblicos buscando o homem bom, mas nós sempre depararíamos com as fraquezas deles. Elias, alto do monte, né? Qual era o nome do monte lá em que ele estava orando, e os profetas de Baal oraram e nada aconteceu? Horebe. No alto do Horebe estava aquele homem cheio do poder de Deus e ora e o fogo desce. E o Senhor queima o altar e sai queimando tudo que está em volta do altar. E o Elias então disse: oh meu Deus, o Senhor é grande demais, poderoso demais, o Senhor queimou tudo, o Senhor destruiu, porque essa era a evidência da tua presença e de que tu és um Deus verdadeiro. Beleza, homem de Deus, homem bom. Mas eis que, pouco tempo depois, o homem bom Elias está onde mesmo? Escondido numa caverna, com medo de uma mulher. Mas como pode aquele homem que enfrentou toda aquela situação lá no monte? Qual era o nome daquele monte lá? Repita para mim. O monte que Elias orou com os profetas? Monte Carmelo. Como pode alguém que viu a glória de Deus no Carmelo ter medo de uma mulher e esconder numa caverna? Porque o homem Elias era apenas homem. E aí a gente vai, e eu termino a ilustração com Moisés, tirado das águas,
aquele que foi comissionado por Deus para voltar ao Egito. Sai do deserto, volta no Egito, e lá você vai buscar meu povo, vai tirar meu povo do Egito, porque eu não fiz o meu povo para ser escravo no Egito. Vai buscar. E o que acontece? Depois de resistir, dizer não e tal, eis Moisés indo ao encontro de Faraó, beleza, chegou na presença de Faraó, Faraó disse, não vai ser assim não, e tome uma praga, e 2 pragas, e 3, e 10 pragas, e finalmente Faraó, manda esse povo embora, e leva tudo que vocês quiserem. E eles saíram, se colocaram no caminho, e lá pelo meio do caminho Deus falou assim, ô meu filho, Moisés, você está saindo aí com o povo, mas tem uma coisa aqui para te mostrar. Vem aqui no monte. E Deus fez Moisés subir o monte. Alguém sabe o nome desse monte? Sinai? Pode Sinai. E Deus disse assim, ó, chega mais perto aqui, porque eu preciso ter uma audiência com você, eu tenho algo muito sério. E então quando chega no monte, a mão do Senhor, a mão de Deus, aparece com as pedras e escreve assim, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu e embaixo da terra. O olho de Moisés está vendo aquilo, é como se ele não acreditasse, porque é a mão de Deus escrevendo para ele. E depois Deus diz, chega mais perto, pega e leva para o povo. E Moisés vai levando para o povo, vai chegando perto do povo. E quando Moisés olha, fala assim, não é possível não, acho que eu desci por lá da montanha errada, deixa eu mais de cá. E ele desce, e quando ele vê que é o povo de Deus que vai receber a lei de Deus, está fazendo o quê? Uma festa para um bezerro de ouro, adorando um bezerro de ouro. E Moisés é tomado então pelo sentimento humano, ele fica encolerizado, ele fica nervoso, ele não aguenta o que está acontecendo. E nesse exato momento, o que Moisés faz com aquilo que ele recebeu da mão de Deus? Joga no chão. Ele quebrou. Moisés, estava tão bom. Eu queria que você fosse esse homem bom do Salmo 37, 23, que diz que o Senhor firma os passos do homem bom e que o homem bom tem prazer. Tá, e você? E você? Homem, mulher, você se viu aqui como essa pessoa do Salmo? Você se encontrou aqui? Não? Por que não? Porque você se lembrou que você teve também suas quedas, teve seus fracassos. Não se esqueça, Abraão teve, mas voltou. Moisés teve, mas voltou. Elias teve, mas voltou. Davi teve, mas voltou. E a história é longa. Isso quer dizer que o homem de Deus, em algum momento, pode escolher. E o que me enche o coração de alegria está no verso seguinte, o verso 24. Vou ler o 23 e 24 para a gente entender direitinho. O Senhor Deus firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Aí diz, se o homem bom o quê? Se o homem bom cair. Opa, peraí. Se o homem bom cair, não ficará prostrado, caído, porque o Senhor o segura pela mão. Essa é a minha grande alegria. Se eu cair, o Senhor vai te segurar. Se você cair, o Senhor vai te segurar. Se você se arrepender na sua queda, Deus vai dizer, estão perdoados os teus pecados, vá e não peque mais. A minha grande alegria é que a palavra de Deus me garante que no momento em que eu estiver caindo, se eu disser, Senhor, segura, Ele vem correndo e me segura, e já levanta. Mas mesmo se eu chegar no chão e eu clamar, Senhor, tem misericórdia de mim, Ele vai segurar minha mão e vai colocar em pé. Amém? Deus tem um projeto para a sua vida que não dura 40 anos, que não dura 80 ou 120 anos. O projeto de Deus para a sua vida, enquanto você viver, enquanto eu e você vivermos, respirarmos, pensarmos, há uma chance de salvação.
Porque se eu quiser cair, se eu quiser escorregar, se eu quiser ir ao chão, o Deus eterno vai me levantar. E Ele vai levantar você para terra. Onde foi que você caiu? Onde foi que você se machucou? Como você se feriu? Onde você diz assim, meu Deus, como é que eu caí daquele jeito? Como é que eu tive um pensamento daquilo? Ou como é que eu falei aquilo, Senhor? Ou então, Senhor, como eu fiz aquilo? Deus está aqui agora. E eu quero dizer a você que Ele está pronto para levantar você da sua queda. Amém? Amém. Você crê? Eu também creio. Você deseja ficar em pé em nome de Jesus? Então fique em pé. O Deus da restauração passa entre nós, oferecendo salvação. Invoca no dia da angústia, diz a palavra, e eu te livrarei. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei. Creia nisso e ore ao Senhor. Pai querido, nosso Deus, gratidão, porque o Senhor chamou Abraão, Moisés, Elias, Davi. Eles tiveram seus momentos de glória na tua presença, mas também fracassaram de forma feia. Graças te damos porque eles foram levantados pelo Senhor e são homens que nós teremos a alegria de ver no teu reino. Nós também, Senhor, fomos chamados por ti um dia. Recebemos o Senhor no nosso coração, mas algumas vezes vacilamos, escorregamos, caímos. Mas nós te louvamos, Senhor, porque tu estás disposto a nos levantar agora mesmo. Nesse momento, o Senhor quer nos levantar. Levanta, Senhor, o caído que está aqui, a caída que está aqui. Seja qual for o tipo de queda, Senhor, que nos levou para a derrota, para o fracasso, para a negação do Senhor. Em nome de Jesus, restaura-nos hoje. Entra, meu Deus, na nossa vida, na vida dos teus filhinhos aqui nessa igreja. E que em Cristo Jesus sejamos feitos novas pessoas. Humildemente nós oramos, pedindo que continues abençoando a escola sabatina e essas 10 horas de jejum e oração. Humildemente a nossa prece que levamos a Ti, no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, te guarde. Tive a alegria de cumprimentá-los na chegada. Agora vou me permitir sair rapidamente, porque eu vou para a ceia do certo. Tá bom? Até a próxima. Deus nos abençoe.